conversa hoje é: Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer impactar a sua vida. Mas Fernando, ele já tem feito isso. Fernando, ele já fez isso, ele quer fazer mais. O sentimento no meu coração, nesses dias principalmente de pandemia, de dificuldade que nós estamos vivendo, é que Jesus quer fazer mais. Jesus quer nos fazer experimentar mais. Um relacionamento mais profundo com Ele. A glória de Deus brilhando ainda mais na nossa vida. Mesmo em um momento difícil como esse, Fernando? Sim, mesmo em um momento difícil como esse. Como introdução, eu quero te lembrar. Jesus considerava essa família que o texto bíblico nos diz de uma maneira muito especial. São poucas as casas, são poucas as famílias que são recebidas por Jesus ou que Jesus recebe dessa forma. A Bíblia chega a dizer, no pedido que as irmãs mandam a Jesus, nós acabamos de ler, que eles eram próximos ao ponto de dizer: Jesus, aquele que o Senhor ama. Não é aquele que ama a ti, não, aquele que o Senhor ama. Porque normalmente, querido, querida, quem nós amamos, nós vamos mais rápido, nós vamos até lá. Essa família, ela é querida. Tem outras histórias que narram que Jesus passou ali na casa deles. Era uma família chegada de Jesus, amigos próximos de Jesus. Mas logo para abrir nossa conversa, eu quero te lembrar algo muito importante. Os amigos de Jesus, aqueles que estão perto de Jesus, próximos de Jesus, também passam por dificuldades. Também passam por momentos duros de sofrimento. Se essa família que era próxima, chegada de Jesus, passou por isso, eu e você também estamos à disposição de passar por isso. E mais, querido, a situação ficou grave. A situação se agravou ainda mais. Então, a vida cristã, muitas vezes, ela é confundida com uma vida leve. Não, o fardo de Cristo é leve. Mas a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Porém, querido, não temas. Não temas, porque Jesus venceu o mundo. Se Ele está conosco, se Ele é o nosso amigo, se nós somos chegados dEle, nós veremos a glória de Deus. Queria convidar você a refletir primeiramente nisso. Você é amigo de Deus. Você é chegado de Jesus. Jesus é o seu próximo. Ele está próximo de você. Ele é o seu amigo próximo. Lembre-se, Jesus, ele tinha pessoas que viviam ao entorno dele, que eram chamadas da multidão. Gostavam de ouvir, gostavam de ver os milagres, gostavam de até receber alguns milagres, mas não se comprometiam em amizade com ele, não se comprometiam em relacionamento com ele, não estavam no íntimo com ele, não conheciam a voz dele de perto. Eu queria convidar você a ser um amigo próximo de Jesus. Porque essa palavra de hoje é: Jesus transforma a vida daqueles que estão perto dele. Jesus transforma a nossa história. Nós podemos ver a glória de Deus. Então lembre-se disso. Mesmo nós, nos tornando amigos chegados de Jesus, nós não estamos livres de passar por lutas, por dificuldades. E dessas lutas muitas vezes agravarem, como aconteceu no caso dessa família de Marta, Maria e Lázaro. Mas lembre também, esses momentos, essas dificuldades que nós passamos chegam até Jesus. O pedido que elas fizeram foi ouvido por Jesus, chegou até ele. Não sei como foi, se fosse nos dias de hoje, quem sabe seria um WhatsApp que mandaram no grupo dos discípulos, dizendo: olha, avisa Jesus aí que o amigo chegado dele tá sofrendo, tá com enfermidade. E os discípulos, quem sabe, pararam tudo, bateram nas costas dele e falaram: Jesus, 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 ó, chegou um WhatsApp aqui no grupo dos amigos chegados de Jesus que Lázaro está doente, Lázaro está enfermo, Lázaro está sem aquilo que ele precisa para ficar de pé, sem energia. E eu queria já deixar a primeira lição para você aqui, que é: Jesus ouve o nosso pedido. Quando nós clamamos e pedimos que Ele venha até a nossa vida, Ele ouve. Mas eu e você precisamos entender que mais do que ouvir, nós precisamos
entender como ele trata essas coisas. Se eu e você somos amigos dele, se eu e você estamos próximos dele, se eu e você somos íntimos dele, nada, exatamente nada que aconteça conosco é para a morte. E Jesus, quando ouve essa notícia, por mais difícil que ela seja, ele diz: fiquem calmos. Eles são meus amigos. Essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. Eu e você, se somos cristãos, estamos seguindo no caminho de Cristo, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, nós precisamos entender isso mais e mais. Esse momento que nós estamos vivendo, essa luta que nós estamos vivendo, não é mais para a morte. Por quê? Porque a morte, ela reina sobre aquele que está no pecado, aquele que ainda não foi justificado, aquele que ainda não foi tratado, se aproximou de Cristo, se tornou amigo de Cristo, Filho de Deus, através da cruz. Tudo o que acontece com o cristão, seja lutas ou seja vitórias, seja dificuldades ou seja momentos de glória, é para a glória de Deus. Saiba disso. Se você está passando por um momento difícil, Jesus quer transformar esse momento na glória de Deus. E a glória aqui, querido, é brilho, é pertencer a Deus, é resultar em louvor a Deus. Esse momento difícil que nós estamos passando e que às vezes piora, pode ser transformado em um momento para a glória de Deus. Permita, deixe Jesus transformar esse momento difícil ou os outros momentos difíceis que você vai viver na vida, quem sabe. E eu espero que não, mas se viver, tudo na sua vida pode ser transformado na glória de Deus. Então, em primeiro lugar, entenda que por mais que você peça, por mais que você clame, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é para a glória de Deus. E a Bíblia continua dizendo que Jesus esperou ali mais 2 dias, depois ele disse para os discípulos que ele iria voltar para a Judéia. Os discípulos ficaram meio nervosos, falaram: meu Deus, eles vão nos matar lá, Jesus, não é bom a gente ir para lá. Ele explica: olha, Lázaro morreu. E então, o encontro de Marta com Jesus primeiro, depois o encontro com Maria com Jesus, nos mostram que é preciso nós nos relacionarmos com esse Jesus. Em meio às crises da vida, em meio às dificuldades da vida, Jesus conversa conosco e Jesus até chora conosco. Por conta da situação, nós precisamos abraçar Jesus. Nós precisamos nos relacionar com esse Jesus. Nós precisamos ir criando intimidade com esse Jesus. Mesmo em momentos de crise. E essa família já tinha chegado no pior da crise, porque a morte já havia chegado. O irmão já havia sido enterrado. E eles tinham dúvidas no coração. Dúvidas que eu e você muitas vezes temos na nossa fé cristã. A dúvida de que, mas se Jesus tivesse feito? Se Jesus estivesse aqui? Se Jesus conhecesse essa situação? Se Jesus tivesse abençoado? Se Jesus tivesse feito o que eu pedi? Eles também tinham essa dúvida no coração. Basta você ver a conversa de Marta com Jesus. Basta você ver depois a conversa de Maria com Jesus dizendo: mestre, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu queria te convidar a se relacionar. Em momentos de crise e dificuldade, nós entendemos que tudo na nossa vida é pela glória de Deus e também nós nos relacionamos. E esse relacionamento próximo é um relacionamento de encostar a cabeça no ombro de Jesus, chorar com Jesus, contar a nossa angústia, contar os nossos sês, contar as nossas dúvidas. Eu e você muitas vezes passamos as lutas da vida sozinhos. Quem sabe Jesus tem colocado perto de nós homens e mulheres de Deus, lembre? Nós não podemos chorar no ombro de qualquer um. Nós precisamos entender quem são os homens e as mulheres de Deus que estão sendo colocadas sobre a nossa vida para que a gente possa chorar com eles e eles possam chorar conosco. E nesse relacionamento que nós vamos mantendo com Jesus, por isso eu te digo, se você está passando por um momento difícil, vai até Jesus. Mas já morreu, corre até Jesus. Fale com Jesus. Converse com Jesus, chore. A Bíblia diz que Maria chegou chorando. Os amigos dela que estavam tentando consolá-la
foram junto com elas, chegou chorando. E nesse momento a Bíblia fala que Jesus também chorou. Poucas vezes a Bíblia relata que Jesus chorou. Nesse momento ele também diz que ele chorou. Por 2 vezes a Bíblia diz que ele se agitou, que ele se mexeu, que ele se comoveu por dentro, e uma vez diz que ele chorou. E eu não sei aqui se ele chorou exatamente pelo mesmo motivo que Marta e Maria, porque Marta e Maria chorou pela perda do irmão. Mas eu acredito que Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, não chorou por isso, chorou pelo momento que elas estavam vivendo, pela dor que elas estavam sentindo. E também pelo fato daqueles homens e aquelas mulheres que estavam ali à volta não entenderem que o Senhor da vida, o Deus da vida, estava presente naquele lugar. E aonde Jesus está presente, querido, não há motivos de choro, não há motivos de dor, não há motivo de sofrimento. Pelo contrário, ele levou sobre a cruz todo o sofrimento, toda a dor, toda a dificuldade. A pergunta é, mas... E aqueles homens fazem uma pergunta interessante, falam, mas se Deus ama ele, se Jesus amava ele, por que não veio antes? Se Jesus amava ele e ela, por que deixou esse sofrimento? Se Jesus me ama, por que eu estou passando por isso? Você já parou para pensar alguma vez dessa forma? Se Jesus me ama, por que eu estou passando por isso? Saiba de uma coisa, querido. Deus amava Jesus. Deus ama. E Deus permitiu que ele fosse morto naquela cruz por mim e por você. Então, não ligue o seu sofrimento ao amor de Jesus. Não é porque nós somos amados por Cristo, não é porque nós somos amados por Deus que nós não passamos por momentos de luta e sofrimento. O próprio Jesus é o exemplo maior disso. Quem sabe se você guardar isso no coração, você vai entender isso mais. O próprio Jesus, sendo amado por Deus, foi entregue naquela cruz por amor a mim e a você. Eu e você muitas vezes vamos passar por lutas e sofrimentos para que a glória de Deus brilhe na nossa vida, por amor de Deus a outras pessoas. Permita que Jesus transforme a sua história, permita que Jesus transforme a sua vida. Se relacione com Ele, se aproxime dEle, chore nos ombros dEle e permita que Ele mude a sua história. Depois que eles se relacionam, depois que eles conversam, depois que Jesus diz quem Ele é, eles caminham um pouco à frente e Jesus entra num ponto crítico, um ponto nevrálgico aqui. Ele diz, aonde está o túmulo? Aonde ele foi enterrado? Aonde está o morto? Aonde está aquilo que já cheira mal? Marta se levanta, né? Marta diz, olha, peraí, como é que é isso aí, Jesus? Ele já cheira mal. Acho que não dá para ir lá. O senhor tem certeza que o senhor quer ir lá? Olha, Jesus, já faz 4 dias que ele está morto. E eu queria te dizer, olha, Jesus, quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós choramos, Ele chora conosco, nós nos abraçamos, nós vemos a glória dEle, nós entendemos quem Ele é. Ele nos diz, se creres verás a glória de Deus. Ele também nos pergunta, aonde está o cheiro de morte? Aonde está o morto? Aonde está aquilo que foi enterrado? Aonde está aquilo que está destruindo sua vida? Aonde está aquilo que está te matando? Aonde está aquilo que está te fazendo chorar? Aonde está? Como é difícil. Muitas vezes a nossa vida com Deus não é transformada porque nós não nos relacionamos com Ele no dia a dia. E eu vou ser sincero com você, muitas vezes no começo da minha caminhada cristã, eu fugi do relacionamento com Deus no dia a dia. Eu transformei a minha vida cristã num mero relacionamento com Deus no domingo à noite. Eu transformei a minha vida muitas vezes num mero relacionamento com Deus quando eu ia pregar, quando eu ia fazer alguma coisa, porque eu sabia que quando eu me relacionava com Ele no dia a dia, Ele me perguntava, aonde está aquilo que está gerando morte na sua vida? Jesus, muitas vezes, quando você está encostado nele, segurando no braço dele, chorando nos ombros dele, Ele te diz, creia e verás a glória de Deus. E nós nos animamos, nós nos levantamos e falamos, epa, é agora que a coisa vai. E aí Ele olha para nós e fala, vamos lá onde a morte chegou. Vamos lá onde a falta de perdão está. Vamos lá onde essa amargura está matando esse casamento.
Vamos lá onde a falta de paciência com os filhos está matando esse relacionamento. Vamos lá onde os gastos exagerados estão matando suas finanças. Vamos lá onde a má gestão dessa empresa está falindo essa empresa. Vamos lá. Existem decisões que nós precisamos tratar lá no túmulo. Nós falamos, não, deixa quieto, Jesus, deixa quieto, porque já está cheirando mal, já faz muito tempo. Meu querido, minha querida, eu lembro de um aconselhamento que eu fiz há muito tempo com um casal de uma outra cidade. Conversamos algumas vezes e a impressão que dava é que estava tudo bem. Eu até ficava meio pensando assim, o que será que está acontecendo, né? E todas as vezes o aconselhamento era com os dois. Em um determinado dia eu resolvi fazer meia hora com um, meia hora com o outro. E a primeira meia hora foi com a esposa. E quando a esposa percebeu que nós estávamos falando, o marido dela estava do lado de fora, ela falou, olha, eu vou falar a verdade. Eu vou abrir o túmulo. Tá morto. Tá fedendo. Aconteceu isso. Eu sinto mágoa. Eu sinto raiva. Eu sinto tristeza. Mas ele não pode nem saber que eu falei isso pro senhor. Por quê? Porque ele colocou uma pedra. Nós não tratamos isso. E por conta disso, aqueles outros problemas estão acontecendo. Como é difícil. Como é difícil quando nós nos relacionamos com Jesus, colocando pedras e não deixando com que Ele se aproxima daquilo na nossa vida que está nos fazendo sofrer. Daquilo na nossa vida que nós sabemos que precisa ser tratado por Cristo. Quem sabe Jesus está te lembrando hoje e te convidando. Deixa eu ir até o mais profundo da sua alma. Deixa eu ir tratar o mais difícil da sua vida. Essa mágoa, esse ressentimento, essa dificuldade com seus pais, essa dificuldade com a sua família, esse pecado que está na sua vida hoje, que ninguém sabe. Essa mentira que está na sua vida hoje está te matando por dentro, ninguém sabe, você colocou uma pedra, mas está cheirando mal. O que cheira a morte na nossa vida? O que já faz dias e cheira a morte, Jesus precisa se aproximar disso, querido. Permita Jesus se aproximar daquelas áreas da sua vida que você sabe que cheira a morte. Mas também, querido, Jesus ordena. Quando Jesus se aproxima, Ele ordena. Às vezes, a nossa vida não vê a glória de Deus porque nós não nos relacionamos com Cristo. Às vezes, a nossa vida não vê a glória de Deus porque nós não levamos Ele em todas as áreas da nossa vida. Mas às vezes, querido, nós não obedecemos. E eu queria te convidar. Se Ele ordena, obedeça. Porque se Ele manda, se Ele dá ordem, não questione, não pergunte. Por que isso? Que doideira é essa? O senhor já quis vir aqui, na frente do túmulo, agora quer abrir a pedra? Por que não veio antes? Por que não veio participar do velório? O senhor quer abrir agora as coisas, está fedendo, vai feder mais ainda. Quantas vezes na nossa vida Jesus ordena, nós não obedecemos. A Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é comparado com alguém que constrói a sua casa sobre areia. Muitas vezes a nossa casa tem caído porque nós não praticamos, nós não obedecemos, nós não fazemos o que Jesus já disse que nós temos que fazer. A primeira coisa que ele diz é: tirai a pedra. A segunda coisa que ele diz é: vem para fora, Lázaro. E a terceira ordem que ele dá é: tirem as faixas dele. Para que nós possamos ver a glória de Deus, eu queria te convidar a pensar que as situações da nossa vida muitas vezes precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas, as pedras precisam ser tiradas para que Jesus haja. É fé, isso é crer, que se Jesus está ali, vai ser transformado. Mas também nós precisamos sair para fora, tirar para fora. Lázaro ouviu a voz do Mestre, do seu amigo, o poder de Deus agiu, ele foi ressurreto. E também é preciso tirar as faixas. Quantas vezes Jesus transforma a minha vida, quantas vezes Jesus faz um milagre na minha vida,
me ressuscita em uma determinada área, no meu dom, no meu chamado, na minha área profissional, no meu casamento. Quantos casamentos foram restaurados por Cristo, mas vivem atados, vivem amarrados, não conseguem viver o melhor de Cristo. Querido, querida, Jesus tem vida e vida em abundância. Não dá para viver a vida de Cristo amarrado, atado, enfaixado. Retirem as faixas. Esse homem foi ressurreto, essa área da sua vida foi transformada, a morte não venceu, a glória de Deus brilhou na sua vida. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais que a situação à sua volta esteja difícil, coloque isso diante de Jesus no seu relacionamento. Permita Jesus ir com você e dar o perdão, liberar o perdão, tratar o seu coração. Obedeça a Ele, tire as suas faixas, tire as suas amarras. Deus tem vida e vida em abundância para você, meu querido, minha querida. Não permita viver uma vida cristã amarrado. Muitas pessoas não se convertem porque olham para a igreja e veem muitas vezes as nossas vidas vivendo uma meia vida, uma vida meia boca, um casamento meio, um meio relacionamento com os filhos, umas finanças meio administradas. Deus quer que nós tiramos as faixas, tiramos as amarras e a liberdade de Cristo reine nas nossas vidas. Que área da nossa vida que precisa tirar as faixas? Que área da nossa vida que Jesus já libertou, já tratou, já restaurou, mas ainda anda amarrado? Se Jesus deu ordem, obedeça. Nós precisamos entender que quem está conosco é o Eu Sou. Quem está conosco é o Deus que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Quem está conosco é o Jesus que ressuscita. Quem está conosco é o mesmo que encontrou lá com Moisés no Antigo Testamento e diz: Eu sou. O judeu não gostava de usar muito essa palavra, porque foi a palavra que Deus usou ao se encontrar com Moisés, dizendo: diga que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou, o único que é Deus. Ele é o que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está perto de mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso, querido, que nós não devemos temer a morte. Por isso, que para nós cristãos, a morte, ela sim é difícil, tem saudades, tem lutas, tem tudo aquilo ali que nós não podemos negar, nós somos humanos. Mas para nós cristãos, ainda que a morte chegue até nós seremos ressurretos. A vida de Cristo, a glória de Cristo virá sobre nós. Você pode louvar ao Senhor, você pode engrandecer ao Senhor, você pode dizer aleluia, obrigado, Senhor. Jesus Cristo quer mudar a sua história. Aquele que ressuscita, aquele que te possibilita ver a glória de Deus. Eu queria te convidar a pensar numa história. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Enquanto eu pregava, eu senti e lembrei dessa história. Certo dia eu cheguei na casa da minha sogra. Lá em Assis, ela é diabética, ela tem algumas feridas no pé de vez em quando. E o meu cunhado, Nivaldo, estava tirando ou tratando o pé dela. O pé dela estava até bonito, se eu olhar por fora, estava um negócio bonito assim. A ferida não parecia mais. E ele então pegou a pinça e ele foi fazendo um procedimento, não sei o nome técnico que é, e foi tirando a pele que estava por cima e o sangue começou a sair do pé dela. E eu logo pensei, mas que coisa ruim, pra que fazer isso? Se foi eu dar uma passadinha de limpava assim e as coisas se resolviam, pra quê? Ficar cutucando pra sair o sangue? Aí, na hora eu não quis falar, né, porque eu deixar ela nervosa. Depois eu cheguei no canto e falei, mas Nivaldo, me explica uma coisa, não tava bom o pé dela, agora tá tudo machucado lá, por que você fez aquilo? Ele falou, Fernando, esse é um procedimento técnico que se nós não fizermos, ela pode perder o pé. E eu disse, mas como assim? Ele falou, aquela pele que você estava vendo bonita por sobre a ferida estava morta, necrosada. E quando está morta, não vem mais sangue. E o sangue é aquilo que traz a vida para aquele lugar. E então, quando eu retiro aquelas peles, o sangue vem de novo naquela ferida. E o sangue traz vida e traz a restauração daquele lugar.
Se eu deixasse aquele pé do jeito que estava, em alguns dias poderia ser que todo o pé necrosasse. E aí tinha que amputar. Eu sempre levo essa imagem comigo, querido. E eu digo, Senhor, não deixe que áreas da minha vida necrosem. Não deixe que áreas da minha vida apodreçam, porque eu não te levo lá. Não deixe que áreas do meu casamento morram, porque eu não te levo lá. Não deixe com que áreas da minha finança morra, porque eu não te levo lá. Jesus, se precisa limpar, se precisa possibilitar com que o teu sangue flua na minha vida, faz isso, Senhor. Faz isso. Que o teu sangue, se preciso for, as feridas da vida, promover o teu sangue jorrando em mim, para que a vida chegue até mim e trate com o meu coração. Faz isso. Eu queria te perguntar hoje, será que tem áreas da sua vida que precisam ser debridadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser abertas, que precisam ser tiradas pedras para que a glória de Deus brilhe? Será que tem pecados ocultos? Será que tem mágoas, ressentimentos, tristezas? Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Onde você está agora, dobre os seus joelhos. Se você não quiser, só feche os seus olhos, segura na mão de alguém que você ama, que está perto de você. Faça uma oração a Deus agora. Diga, Senhor, eu quero me relacionar contigo. Jesus, eu quero me relacionar com o Senhor. Chorar nos seus ombros, mas também eu quero permitir que o Senhor vá até todas as áreas mortas na minha vida. Eu quero obedecer, eu quero te dar a pedra, quero sair para fora, eu quero tirar as amarras, eu quero tirar as faixas que me prendem, eu quero viver a vida em abundância que o Senhor tem para me dar. Eu quero entender que mesmo que eu passe por momentos difíceis, isso não é para a morte. Mesmo que eu morra, a glória de Deus é maior na minha vida. A ressurreição e a vida está comigo, é meu amigo, é meu parceiro, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Senhor, ouve a oração do teu filho agora nessa casa, nesse lar, que está me assistindo, quem sabe até depois, em outro momento. Honra a oração do teu filho e da tua filha. Em nome do Senhor Jesus.